Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos uma vez mais para mais uma jornada de estudos e trabalhos nesta segunda-feira. Que neste primeiro momento do estudo do Apocalipse possamos ser felizes no entendimento, nas abordagens, na assimilação, na captação da inspiração que nos chega de mais alto, para que em conjunto aqui possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que os trabalhos, os estudos desse momento possam ser proveitosos para os espíritos que, porventura, nos honrarem com a sua presença, com a sua assistência. Tanto os que buscam a aprendizagem como nós buscamos, quanto aqueles que estão em preparação para os trabalhos da reunião. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam, hoje e sempre. Muito bem, capítulo 21, últimos versículos do capítulo 21, a partir do versículo 23, que começamos a estudar na semana passada, hoje vamos terminar. Então vamos ler os versículos finais deste capítulo 21 e iniciarmos o capítulo 22, que é o último capítulo do nosso estudo do Apocalipse. 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz. Os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O versículo 23, nós praticamente estudamos na semana passada. Diz o seguinte: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós falamos bastante do primeiro aspecto do versículo: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós falamos bastante já desse versículo, só quero ressaltar aqui porque isso vai ser falado de novo no versículo 24, que o Pai é glorificado pelo Filho. Então a glória de Deus que ilumina a Jerusalém é o que cada um de nós manifesta na vida. E em conformidade com o que nós aqui estamos aprendendo já há várias décadas, estudiosos do Espiritismo, tarefeiros da fraternidade, então nós estamos aí já imbuídos do processo e buscando desenvolver essa glória. Mas é a glória de Deus que vamos manifestar, é o cumprimento das leis de Deus, cumprimento dos mandamentos, que são diretrizes
para os nossos impulsos naturais, para os instintos naturais desenvolvidos pelo espírito ao longo da sua trajetória evolutiva, na fase da sua infância, quando o espírito era ainda princípio inteligente. Então, adentrando na faixa da humanidade e recebendo na faixa da humanidade a coroa da razão, a partir daí, então, nós vamos sentir o impositivo de glorificarmos a Deus praticando o bem e o amor. O impositivo, por quê? Porque se nós não, na faixa da humanidade, com a razão desperta, tendo conhecimento do que temos conhecimento, não praticando o que nós já sabemos ser necessário praticar, a dor vai ser o ingrediente natural para corrigir o desvio que nós estamos aí fazendo. Para o espírito primitivo, a sua vida é satisfação plena dos instintos, dos espíritos primitivos, dos espíritos primários, que se encontram na infância da humanidade. Mas nós que já temos a razão iluminada, já recebemos a coroa da razão, conhecemos os dispositivos do amor, instruídos que estamos por Moisés, por Jesus, pela doutrina espírita, nós não podemos mais permanecer atendendo a impulsos primários, porque aí nós vamos desenvolver síndromes, as dificuldades ao longo do tempo, em função de nós já estarmos conscientizados. Enquanto o espírito não está conscientizado, ele está informado sobre o que precisa fazer, mas não está conscientizado, não sente ainda a pressão da consciência, o que ele faz é lei. Ele vai sendo levado pelo impulso, pelo determinismo interno, cultivado. Atendimento dos desejos, vamos vivendo ao sabor das emoções. Mas, já conscientizados, tendo recebido a coroa da razão, não adotar o que já concordamos, vai definir para nós a permanência nos terrenos da dor, da expiação, das síndromes. Porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Então o Cordeiro é o símbolo da obediência, da resignação, da submissão consciente ao plano divino. Lembrando que nós temos o primeiro movimento que se exige de nós, primeira tomada de posição fundamental para avançarmos, saindo do primarismo para o território do amor, consequentemente da felicidade, é a obediência às leis de Deus. A palavra é forte, a obediência. Mas os Espíritos definem que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Por quê? Porque existe um movimento natural ao qual todos nós nos entregamos, que é a obediência natural aos impulsos automáticos. É uma obediência. Nós nos ajustamos aos impulsos automáticos de forma prazerosa e nos deixamos levar por essa correnteza de impulsos, de hábitos. É uma obediência. E obedecendo cegamente aos impulsos primários, nós estamos também obedecendo aos espíritos que se nos associam
na faixa dos impulsos primários. Estamos falando aí da influência oculta dos espíritos em nossas vidas, que se dá pela imantação, pela afinidade própria dos sentimentos. É um movimento do qual nenhum de nós pode fugir. O da atração natural está na pauta da lei, é uma lei. Lei de amor. Quando falamos em lei de amor, que é a grande lei da natureza, estamos falando de lei de atração na base, que já se exerce, que é exercida a partir do pensamento. Pensando, estamos atraindo. Nenhum de nós escapa. Então, o movimento qual é? O movimento para não estarmos a reboque dessa influência oculta de forma negativa, que se associa aos impulsos, às tendências, nós vamos então, de forma proativa, propositiva, domar as más inclinações, alterar as tendências naturais, praticando o bem, praticando o amor, ao longo do tempo desenvolvendo a felicidade legítima e perene. Porque o atendimento do prazer puro e simples vai nos trazer sempre para a reencarnação. Define imantação aos círculos da matéria, consequentemente, aos espíritos que se nos associam. Então nós vamos criando um determinismo automático com espíritos que se nos associam. Aí nós vamos ter os movimentos naturais das encarnações na base da lei natural. Então existe a reencarnação, é uma lei natural. Quando nós vamos nos aperfeiçoando e qualificando, melhorando o espírito, nós passamos a contar com a misericórdia que vai preparar, em nome de Deus, uma existência, e nós vamos participar do processo. É um processo consciente. Quando nós não estamos nesse trabalho de aperfeiçoamento, de autoeducação, de instrução individual pelas disciplinas que a doutrina espírita propõe, nós vamos permanecer ao sabor dos desejos, dos impulsos, nos associando com os espíritos, e aí as encarnações vão sendo naturais no grupo. Então não existe acaso. O meu casamento foi preparado ou não foi? Meu casamento é fruto do acaso ou não é? Não existe nada como fruto do acaso. Nós podemos ter um casamento preparado no mundo espiritual, na pauta da misericórdia, e chegarmos aqui no plano físico, atendendo mais aos impulsos naturais, atraímos outro tipo de espírito, na pauta da afinidade. Os espíritos não podem fazer nada contra isso. Porque as leis de Deus são inderrogáveis. A lei da atração do pensamento natural é inderrogável. Comandado pelas leis de Deus. Eles podem atuar como a misericórdia, o amor que cobre a multidão dos pecados, até um certo limite. Tem um certo limite. Na pauta do esforço que estamos fazendo para melhorar. Então, o esforço que estão fazendo para melhorar autoriza os espíritos a uma intercessão. O que está registrado no Velho Testamento? Misericórdia quero e não sofrimento. Mas é um movimento que parte de dentro do indivíduo para fora.
de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aquela misericórdia que chega de fora para dentro é porque ela tem respaldo de dentro para fora, muito embora seja uma cota mínima do indivíduo, mas tem. Senão nós vamos ficando no jogo natural da lei de causa e efeito, do impacto da evolução, até que a gente cansa de sofrer. Então não tem movimento místico, estou falando aqui de uma ciência. Por isso que o Espiritismo é filosofia, ciência, religião. E a religião é consequência da adoção da filosofia com prática científica do dia a dia. Ô, Júlio, essa encarnação nossa, a participação nossa Sim, no planejamento é levado, porque a misericórdia com toda certeza. divina, quando você está falando, é uma outra etapa, né? É outro patamar, quando há a misericórdia divina para a reencarnação. A misericórdia divina atua em cima de um desejo seu. Ah, tá. Então pode ser que nessa encarnação também pode haver. Nós estamos estudando Espiritismo aqui, com certeza a existência foi preparada, foi planejada. Isso não se dá de forma aleatória. Não é de né? forma aleatória. Exatamente. É um planejamento. Evidentemente que tem. É isso que é importante. Mas esse é um movimento que vem como resposta ao que já estamos buscando. E já Nem que seja pelo movimento inicial do arrependimento. E também pela mudança, ou se eu posso falar que já é a transformação de dentro para fora. O primeiro movimento é o arrependimento, Desejo de mudança. desejo de mudança. Isso é a oração natural que nós emitimos. Prece natural. Desejo de conhecimento também. A mudança. E não estou falando aqui de misticismo. O elemento vai ajoelhar no mundo espiritual, fazer um Pai Nosso, pedir não. Às vezes o elemento está lá no região de sofrimento, cansou de sofrer. Ah, deve ter um Deus aí. Alguém me ajude, pronto. A misericórdia vai ajudar. Uhum. É um clamor natural do Espírito. Espontâneo. Não tem misticismo. Porque as pessoas costumam achar, enquanto eu não fizer uma prece lá no umbral, ajoelhar e pedir para Jesus, eu não vou ser resgatado. Não existe isso, amigo. E a espiritualidade, eu acho que um dos desafios que ele fala, é uma flechinha. É. Dá um pequeno furo, de uma agulha bem fininha. Deu um furinho ali, a luz já. Por isso que o elemento que diz lá, deve ter um Deus aí, eu cansei de sofrer, foi atendido. Que é o grito do... já demonstrou que cansou daquilo. Aí ele vai ser levado para as colônias, para estudar, para aprender. E se ele for firme no processo, porque tem espíritos que não dão conta, eles voltam para a região de umbralina. Aí a reencarnação vai se dar na pauta do automatismo, da atração. Aí ele se associa lá que o atraiu por um desejo qualquer, inferior. Aí ele é atraído. Fica associado ali com ele no campo mental, fruindo das mesmas emoções, das mesmas questões. Pode haver uma reencarnação ali, uma gravidez, pronto, encarna. Aproveita e reencarna. Movimento natural da lei. Então, O missionário da luz que tem muitas. o missionário da luz fala muito da preparação. Não trabalha tanto as bases automáticas, não. A base automática a gente infere, porque não precisa dos espíritos ficarem supervisionando cada reencarnação, porque a lei já é suficiente. A lei natural é suficiente para isso. Então existe um movimento que nós ainda vamos aprender sobre ele, que nós inferimos, da atração natural entre os mundos. A gente pode deduzir
Por exemplo, quando a gente estuda a questão 1018, de vez em quando eu cito ela aqui, mas ela tem uma sutileza. 1019, né? 1019, 1018 e 1019, conforme o bem reinará na terra quando entre os homens que a vêm habitar, os bons predominarem. E entre os espíritos que a vêm habitar. Aqui tem uma revelação aqui. Os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então nós podemos inferir com naturalidade que existe uma atração natural entre os mundos. Os mundos são mais solidários do que nós imaginamos. Então a nossa humanidade, pelo montante do grupo, continua atraindo para cá espíritos maus, primitivos, primários. Até que chegue um momento em que não vai mais ser permitido. Que é o que nós temos aqui, de vez em quando, falado, que esse limite pode ser 2057. Carecemos de uma informação mais balizada sobre isso. Se 2057 vai ser o limite para a reencarnação desses espíritos que os maus atraem, porque aí vai havendo o banimento, os bons vão reencarnando e a porta vai se fechando para os maus, que vão se juntar aos que forem banidos. É 2057 esse limite? Eu estava vendo um estudo do Isaac Newton, nos cálculos dele ele põe 2060. 2060, a gente cita aqui de vez em quando, né? Está mais ou menos dentro do... Existe aí uma convergência, porque quando se estuda aquela profecia que eu já trouxe aqui do 2.300 tardes e manhãs de Daniel, fazendo a matemática do ciclo completo, dá 2077. 77? Então, 2057, 2060, 2077 é muita coincidência, concorda? Alguma coisa, uma convergência aí de algum movimento. Então, existe aqui um movimento de atração natural entre os mundos. E nós ainda não estudamos a fundo, nós ainda não tivemos muita informação. Porque falaram, né? Eu me recordo aí que irmãos nossos aí, que nós respeitamos, colocaram na boca de Francisco Canto Xavier que a partir do ano 2000 não reencarnariam mais espíritos, só reencarnariam espíritos iluminados. Não é o que vemos. Tadinhos que ficaram lá no umbral. Então existe aí um erro. Existem médiuns infalíveis? Não. Se o irmão falou, nós respeitamos, mas informação equivocada. Se não falou, quem disse que falou, está trazendo um ponto aí que não é verdadeiro. Então a observação do mundo, basta observarmos se todos os que estão aí na faixa dos 23 anos para baixo são todos espíritos iluminados. Pelo que eles estão fazendo. São? Não. Superiores? E parece que a idade só está diminuindo. Porque a infância vai diminuir mesmo. A infância vai diminuir na Terra. Não, eu tô falando que... Amadurecimento está dando mais rápido. Não, aí eu estou falando a questão da idade que só está diminuindo até para o próprio crime, né? É porque o amadurecimento está sendo mais rápido. Triste, viu? Então, Meu bairro... nós temos que aguardar aí o... Por isso que nós costumamos dizer que quem tem que estudar mais é Allan Kardec, a codificação, e os médiuns, de um modo geral, naquilo que for concordante com a codificação. Que não estiver destoando muito
da codificação. Porque os médiuns erram, não existem médiuns infalíveis, nós temos exemplo aqui no grupo de determinadas comunicações que são equivocadas, determinados questões de comunicação que vemos que não são ideia do espírito, do médium. Temos tido essa experiência ocasionalmente. Isso é problema? Não, não é problema. O médium tem que se entregar com confiança, não preocupar com isso. Quem está na coordenação é que vai fazer a filtragem. Por isso que eu tenho por hábito fazer anotar, gravar, e ao longo do tempo eu vou vendo a coerência. Então, no geral, de tudo que vem acontecendo aqui no grupo, tem uma coerência espantosa. Desde 2018. Mesmo levando-se em conta pequenos detalhes assim que a gente vê, não, aqui o médium fez uma confusão nesse detalhe aqui, mas a gente aguarda o tempo. Mas o grosso das coisas vai se confirmando. Então, com relação a todos os métodos, nós temos que fazer isso. Isso que o método está fazendo. Isso que esse método está dizendo aqui, nesse livro. Kardec diria, os espíritos que codificaram a doutrina espírita diriam isso? Porque Erasto nos diz que nós preferimos rejeitar 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Esse é um trabalho nosso que nos cabe. O espírito superior não vai ficar magoadinho, não vai se melindrar se nós concordarmos com o que ele está dizendo. Porque essa é a atribuição nossa. Nós estamos aqui na carne, não vemos os espíritos, não ouvimos os espíritos. Então nós estamos no mundo da penumbra. Então nós temos que fazer o cotejo. Tem alguma questão, eu acho que no livro dos Espíritos, que fala, trata a respeito de conhece-se uma verdade quando ela está incutida no caminho do bem, né? Exato. Existe, né, tem como você, ao menos, você cogitar aquilo que te leva aonde, né? A doutrina espírita, o problema é que, de um modo geral, não se estuda muito a doutrina espírita. Não se estuda muito o livro dos Espíritos. Eu não estudo muito Kardec. Aí, o que acontece? Nós vamos consumindo em larga escala que os médios vão produzindo, sem critério, vão comprando. E o que acontece? Os espíritos vão ditando mais. Porque eu preciso manter a obra aqui da assistência social, então tem que... Mas aí você vai manter a obra da assistência social editando complicações para vender, que vão desfigurar a doutrina e vão causar confusão e desordem na doutrina. É isso que vai ser feito então? Então está errado. O movimento está errado. Então é para isso que a gente estuda aqui exaustivamente. A gente estuda aqui exaustivamente que é para correr menos o risco de sermos enganados, de dificultar para os enganadores. Aqueles que quiserem nos enganar vão ter que fazer muita coisa. Para quem estuda, fica mais difícil. Agora, um grupo que não estuda, um grupo que está muito interessado em estudar, os espíritos deitam e rolam. Deita e rola. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Por mais respeitável que seja o médium, por maior seja a sua reputação, o médium, o orador, o palestrante, nós vamos desconfiar sempre, amigos. Não somos obrigados a engolir, diz o outro, gato por lebre, não, entendeu? Vamos, porque nós estamos estudando aqui a questão das portas, 25 fala das portas. Vamos amar a nós mesmos e não permitir que sejamos facilmente enganados. Então, poder a sua lâmpada. Então, a resignação, a obediência é um movimento a ser adotado para quebrar o jugo do ego, do eu, do desejo, do impulso automático.
Então nós vamos primeiro adotar os mandamentos, porque os mandamentos, 10 mandamentos, se a gente observa os 10 mandamentos, eu repito muito, são dispositivos para domar as inclinações más. Então são mandamentos do modo imperativo para nós quebrarmos uma rotina de tendência e criar uma nova tendência. Então a lei, os mandamentos não representam a lei. A lei são os impulsos. Os mandamentos são diretrizes elevadas para redirecionarmos os impulsos, que são as leis. Então, o que são as leis? Os impulsos, as emoções, os sentimentos, são as leis. Carreados pela nossa irradiação, sentimento, pensamento. Aí que está a lei, que me mantém atrelado ao sofrimento ou que me liberta da dor. É o pensamento, sentimentos. Eu posso, por exemplo, eu não quero saber desse 10 mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar, não. Eu quero saber de me dar bem na vida. Eu quero mais ou melhor para mim. Esse é o dispositivo a que o elemento obedece. Por quê? Porque ele está de acordo com os seus desejos. Então ele segue uma lei natural, que são os impulsos dos quais ele vem se mantendo da mesma maneira que uma embarcação, o sabor da correnteza. Vai sendo levado, buscando atender esses impulsos. Então aí vamos gerando o egoísmo, gerando as dificuldades e vamos invariavelmente esbarrar com a dor, com a dificuldade. Porque existe possibilidade de todos nós, cada um de nós, queremos atender todos os desejos o tempo todo. Vamos imaginar toda a humanidade, 8 bilhões de criaturas, cada um buscando atender os seus impulsos naturais, automáticos, o tempo todo. O que vai acontecer com a Terra? Nossa. Mundo primitivo. Vai prevalecer a lei do mais forte. Quem for mais forte vai submeter o outro que não quer se submeter ao seu capricho. Quando não existe um movimento de educação espiritual de larga escala, então isso vai se transformando em movimentos coletivos das nações. Aí nós vamos ter os movimentos totalitários, aqueles que querem submeter os outros países aos seus caprichos. Vocês viram? E isso tudo também acontece porque se você for olhar o micro também, né? O pequeno, ainda está muito cheio disso. Então só vai crescendo, transformando, às vezes tem aquela família assim, aquele patrão, aquele diretor de escola, aquele professor, aquele aluno, e vai só aumentando. É na pauta da afinidade, porque nós estamos convivendo com os afins. Aí vai. O que está dito aqui? O que está dito aqui? Nós é que atraímos. Sim. Nós é que atraímos. Então, cada um de nós que se transforma, busca se transformar, se esforça, vai atraindo bons espíritos. Então, Júlio, voltando. Aí começa a haver um fluxo maior de bons espíritos. Eu passo a atrair um, você passa a atrair um, então vai se multiplicando. Lei de atração. Então aí nós já somos barreira para os maus. Aí, com a medida que os bons vão aumentando o número, vai se atraindo mais os bons e os outros vão ficar deslocados. Ou eles vão aderir à maioria, ou eles vão procurar outro ambiente, de forma natural. Entendi. Pode falar, pode continuar. Quando a gente estava falando da Divina Misericórdia,
Aí, falando sobre essas leis que são diretrizes, a divina providência vai atuar exatamente em cima dessas diretrizes? É. São nelas, né? Porque quando a gente recebe a coroa da razão, aí as atitudes passam a ser cobradas. Quando é que nós recebemos a coroa da razão? É quando nós temos a consciência plena da lei. Exatamente. Por exemplo, quando você... Vamos pegar o 10 Mandamentos pedagógico. O 10 Mandamentos é um código ali muito explícito, muito didático. Então a nossa consciência concorda com esses 10 Mandamentos. A partir daí, nós então já temos a coroa da razão. E se você for ver, são 10 mandamentos, mas quanta coisa está em... É porque os mandamentos, esses 10 mandamentos, vou repetir para ficar bem claro isso, são dispositivos, diretrizes para domar as inclinações más. Pois é, está relacionada com todas... Quando nós não tínhamos a coroa da razão, não eram inclinações más, eram inclinações naturais para o desenvolvimento e autoafirmação. Mata, morre, mata, morre, mata, morre. E os espíritos vão nesse rameão. Lei natural. A partir do momento que... eu já cansei dessa situação de matar e morrer. Eu reencarno, mato, na outra eu reencarno, morro. Eu cansei disso. E o que tem aí para melhorar minhas... Aí... O que eu tenho que fazer? Ele é atraído. Porque já existe uma busca. De dentro para fora. Então ele é atraído para aqueles espíritos que estão reencarnados, que trazem avanços no campo moral. Ele pode ser atraído pela reencarnação. Começou a reencarnar numa tribo lá de Israel, das 12 tribos. Então já começa a... você cansou dessa situação, está buscando, está aqui. Então ali ele, vamos supor, pegar um primário, né? Ele reencarna lá no grupo dos hebreus, na época do Moisés. Ele está lá no meio dos hebreus, faz parte ali do grupamento, ali das tribos, certo? Mas é um espírito que ainda é um espírito primário, tá? Começando já tem um certo grau de maturidade para estar ali naquele grupo. Aí chega Moisés, com todo o seu carisma, toda a sua mediunidade, sua capacidade extraordinária de liderança, cativa esses espíritos. Cativa. Esse é o profeta, certo? Então eles cativam. Vai ter magnetismo. Aí vem os 10 mandamentos. Moisés sobe no monte, eles estão lá embaixo. Vê o simbolismo da coisa. E lá ele tem um encontro com Deus. Então isso impacta. Desce com as tábuas da lei. Aí o elemento, que maravilha. A lei. Então a partir do momento que ele concorda com aquilo, então aquela vai ser a diretriz daí para frente para ele. Mas o que essa diretriz implica? No movimento interior, no mundo interior, em contrariar os impulsos naturais aos quais ele está ajustado, que ele gosta de atender. Mas é o início, né? É o início. Começa por aí. Tem que mudar, virar a chave. Então a lei, o que é a lei? A lei é um impulso. E a gente precisa, né? Igual a escola, né? O menino, às vezes, muda de escola. Olha, aqui você não pode fazer isso. Contenção, aquilo, né? outro. Tipo um muro, né? Onde a gente vai, tem lei. Tem que Você não pode ter fazer isso, regras. aquilo outro. Você vai ser expulso novamente. Ou você entra na linha. Só que na regeneração não tem Não, na geração. cadeado. Sim. Não tô tem falando lei. Tô falando, o mundo hoje é escola. Tem um aluno que é bagunceiro, que não quer estudar, ele vai fazer Exato. o quê? Vai ser convidado para retirar. Aí no futuro, Emmanuel, no livro, se não me engano é Pão Nosso no Futuro, vai dizer que no futuro não vai ter cadeia, não vai ter polícia, tem judiciário. Por quê? Porque não precisa. A lei, o indivíduo já
redirecionou seus impulsos, que todos eles agora são virtuosos. Não tem mais, não vai causar problema para ninguém mais. Não vai roubar do vizinho, ele não vai cobiçar a esposa do vizinho e vice-versa, ele não vai adulterar nada para satisfazer o seu capricho. Então não precisa de judiciário, Ele não vai tirar proveito de ninguém, né? não precisa de cadeado, não precisa de cadeia, não precisa de nada. E a regeneração para frente. Mas está longe ainda. Em algum lugar no mundo que não tem cadeia? Não, ainda não, porque é o mundo de expiação e prova. Mas tem um sistema. E a cadeia é a misericórdia para aqueles que não conseguem domar os impulsos. Cadeia é a misericórdia para aqueles que não conseguem domar a primitividade. Então, a cadeia representa a expiação. Então, o elemento que ele faz é lei, ele também fazendo, mas aí uma hora ele chega na cadeia. Ele pode cometer o crime? Pode, mas tem lei. Então ele chega na cadeia. Então a cadeia vai representar para ele a expiação. Que ele, ou a dor ou a evolução, conforme o estágio de evolução. Se for um espírito cristalizado, expiação. Se for um espírito mais na faixa da infância, selvagem, sempre selvagem, dor ou evolução. Ó, você não pode mais praticar aquelas coisas. Você vai chegar aqui nesse ambiente. Se o espírito insiste, aí ele, outro mundo. Vai depender também como a gente aceita o que vem para nós. Então, quando o espírito, o criminoso, ele passa pela cadeia, ele já está espiando aqui na Terra. Já é uma misericórdia para ele. Aqueles que passam impunes, eles vão se... Como a gente diz na gíria, vai se lascar no mundo espiritual. Então, por isso que não pode ter impunidade. O tipo de sistema presidiário também, eu acho que segue também um processo já de evolução de cada país. Cada país, né? As prisões É. na Noruega, na Dinamarca, na Suíça, na Suécia são muito diferentes das nossas. São escolas, são oficinas, onde só não se regeneram aqueles que não querem mesmo. Então tem prisão que é condenada à morte, tem prisão Aqui nós vivemos, mais rigorosa. nós estamos ainda no mundo, o Brasil ainda é um mundo de expiação e prova com características de mundo primitivo. Mas já não tem mais aqueles presídios em ilha. Não tem não, mas a maioria dos nossos presídios são terríveis ainda. São terríveis. Não reeducam ninguém, não. Regenera ninguém. Seria isso, né? Já tem muitos assim que são melhores e tal, mas a maioria, inclusive superlotação. Hoje já é uma preocupação, né? Hoje já está o primeiro passo, quando vem a preocupação de melhorar aquele sistema. Então, isso já é um passo. Amigos, a situação não é fácil, não, é difícil. Então vamos lá, 25, 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as nações andarão à sua luz. Então, estão falando aí de um movimento globalizado, com a descida da Nova Jerusalém, que representa a instauração de um novo ciclo na Terra, bem diferente do que vemos aqui ainda. Então, as nações andarão à sua luz. Hoje, lamentavelmente, as nações estão desnorteadas pela falta de uma educação espiritual profunda. Nós que ao longo dos séculos nos dedicamos ao cristianismo após a partida de Jesus, nós desvirtuamos o cristianismo e não conseguimos educar as massas em termos profundos de uma visão de imortalidade e de reencarnação para a contenção dos impulsos.
E hoje nós estamos vivendo o quê? O desaguar. Colheita. O desaguar. É como se os rios do sangue derramado na antiguidade desaguassem hoje no século XX e XXI, que foram principalmente o século XX. O XXI está no seu início ainda, não sabemos o que vem pela frente. Não sabemos. Mas é como se esses rios estão hoje cobrando, já que não houve uma educação, já que não houve uma busca pela iluminação, então a dor vai fazer o seu trabalho. Infelizmente. É o que nós estamos vendo aí. Não só por causa do movimento bélico, não, é por tudo o que tem acontecido. E olha que tem acontecido muita coisa. A entrega, por exemplo, quando nós não estamos instruídos sobre a mortalidade, as consequências dos vícios para a vida espiritual, nós vamos cultivar uma vida materialista, vamos buscar, por exemplo, anestesiar a consciência com as drogas ilícitas. Aí vamos gerar todo um sistema de violência para fornecer essa droga. Então nós temos problemas graves na Terra. Problemas gravíssimos. Que, sinceramente, em termos sociais, em termos de estrutura social, em termos de política organizacional, política econômica, não vão se resolver até 2057. Isso aí é ponto pacífico. Não adianta esperar em uma virada em 2057, que não vai. Não vai. Nós estamos há 34 anos para resolver todos os problemas da Terra e transformar aqui numa nova Jerusalém. Não, isso aí não tem nem certo? condição. Isso aí não tem condição. 2057... Então 2057 pode ser? Pode ser um marco para que os espíritos dessa natureza não reencarnem mais? Isso. Pode, mas nós temos que saber aguardar confirmação dos espíritos. Porque outros movimentos não têm lógica. Conforme esses espíritos vão desencarnar. Eu gostaria de dar uma notícia melhor aqui. Certo? Mas eu não posso, como está dito aqui no livro do Evangelho, eu não posso querer colocar óculos cor-de-rosa para não ver o capítulo 10, item 21. Capítulo 10. Vamos pegar aqui. Capítulo 10, item 20, né? Cadê que vai dizer assim, ó? Tudo depende da intenção. De certo a ninguém é defesa o ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Ah, está tudo bem, Jesus está no comando, está tudo fluindo maravilhosamente bem. Não está. Jesus está no comando como? Se ele não está encarnado, ele está no comando, tá, gente? Da governança. Mas quem age somos os encarnados. Então o comando dele tem que se expressar por nós. Fazer o bem aqui na Terra. Tem um comando? Tem. Mas nós não podemos acreditar misticamente e não fazer a nossa parte. E se ele fizer de lá, não há crescimento nosso. Para melhorar o mundo, em todas as frentes. Lá eles fazem eles fazem, mas só que nós não recebemos o que eles estão Então, recebendo ali a vida de Jesus. a gente ouve, a gente respeita, a gente ouve, mas não podemos questionar. Por exemplo, o mal não merece comentário em tempo algum. Concordo, não merece comentário em tempo algum. Mas se você está vendo um abuso sendo cometido por alguém sobre outra pessoa,
Você tem o dever moral hoje de ajudar essa pessoa. Aí você vai ficar impresso para os bons espíritos atuarem? Chamar a polícia, chamar o que for necessário. Você está entendendo? Então, exige-se uma atitude propositiva no mundo, não apenas na pauta da... Né? Lógico que nós não vamos cometer maledicência, não vamos despejar fake news, né? Inventar, mas a gente precisa ver o mal e trabalhar para esse mal ser suprimido. Não é no Evangelho que fala? No Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre isso? Sobre o quê? Que quando a gente, quando acontece alguma coisa, nós podemos falar quando... Aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... Abaixo do engano. É o capítulo 10, itens 20 e 21. Tinha por obrigação. Fofoca, essas coisas não. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazer com moderação, para um fim útil, e não para, com a mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então a intenção deve ser de ajudar aquele elemento. Mas isso é muito raro, né? Não, se você espanar a rosca com alguém que tem intenção de ajudar, tudo bem, você carregou na tinta, certo? Mas você teve o propósito de ajudar, não teve? A sua intenção qual que era? A intenção é que conta. A intenção é que conta. Aí continua. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda ser cumprido com todo o cuidado possível. Então não tem essa de não repreender, não, amigo. O médico está aqui no nosso grupo aqui, ele não é assíduo, não é pontual. Peraí, peraí, você está equivocado, amigo. Cadê a disciplina? Ah, não vou não, porque, coitadinho, eu vou perturbar a reunião, o médico vai ficar melindrado. Melindrar é o problema que ele vai ter que resolver com ele mesmo, se melindrar. Aí é a prova para ele, não é? Ao demais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigir a si próprio. Isso é ponto passivo. Questão 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção, tá vendo? Tudo depende da intenção. Você chutou o balde lá com familiar seu. Qual foi sua intenção? Os espíritos vão ver qual foi a sua intenção. Foi boa a intenção, então tá tudo certo. Percebeu? Sim. Nós ainda somos imperfeitos, aí vai chutar o balde de vez em quando, não vai? Chutar o pau da barraca, soltar os cachorros, não vão, de vez em quando? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso, ou seja, a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Pois é. Por quê? Porque a questão, tudo se associa no Espiritismo. Por que não é defesa? Porque aqui não seria uma contradição. Porque aqui na questão 630, o que está dito aqui, ó? 630. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem, que é o bem do mal? Como se pode distinguir o bem do mal? 630. Então você tem que distinguir o bem do mal. Certo? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, o fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, com aquelas diretrizes corretoras. Fazer o mal é infringi-lo.
Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e quer saber. Naquele exercício que fizemos aí da tribo de Moisés, o elemento quis saber. Ele querendo saber, ele recebeu o quê? A instrução dos 10 mandamentos. Está instruído. Então, se os espíritos não dissessem que é proibido ver o mal, então ele podia rasgar isso aqui. Ó. Como é que eu vou fazer a identificação entre o bem e o mal? Mas tá vendo a coerência? E como vai prevalecer o bem se você não tentar extinguir o mal? Não tem como. Tá vendo a coerência da doutrina? Tem coerência. De certo a ninguém é defesa ver o mal, ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento. Aí na questão 20 nós temos o complemento. Haverá caso em que se convenha, 21, que se convenha se desvende o mal de outrem. Aqui é a conclusão. Está dito assim. É muito delicada esta questão e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a ser suas vidas. Por isso é que nós não devemos rejeitar uma obra mediúnica se ela tiver uma complicação. Sinto muito, problema do médium. Que psicografou, não passou pelo crivo da razão e do bom senso, está cercado por bajuladores que acham que o médium é infalível, que está sempre bem assessorado, não fazem questionamentos e divulgam e editam tudo. Problema deles. Agora, nós não podemos fazer vista grossa. E nem fazer vista grossa. E muito menos praticar essas coisas, porque a gente já sabe o que sabemos. E vai ser muito mais cobrado de Exato. que as pessoas. Porque eles vão desvirtuando a doutrina. Não, e a gente é exemplo. Desvirtuando a doutrina. A gente deve ser exemplo, né? Você não tem que ficar combatendo ninguém, mas não dá para ficar, por exemplo, foi o que eu falei quando você falou você voltou a falar sobre isso. Por exemplo, por que nós estamos hoje num país tão complicado? As fake news, gente. Fake news. Gente, mentira destrói tudo. Destrói, mentira essa. As pessoas que falam mentira, elas não têm noção das coisas que elas falam. Isso aí é perversidade. É maldade, é perversidade. É hipocrisia. As pessoas chegam, falam mentira daqui, falam mentira daqui. Aí separa a família. Aí você vai do micro para o macro. Aí você separa a família. Depois você separa a sociedade. Uma coisa maior, uma coisa... Se não ficar esperto, a casa espírita acaba, não é assim? Tem até livro que fala sobre isso. Tem até livro que fala sobre isso. Então, as pessoas têm que, tipo assim, já que assumiu, né? Tipo, eu penso assim, né? Já que assumiu de ser espírita, tem que fazer por onde dá exemplo. Né? Porque tem um mandamento que diz, não dirás falsos testemunhos para o seu próximo. Por religioso ia bastar. E aí, você falando também, por exemplo, aí a casa tem situações que, ou você, quando você não fala, você está ajudando. Você não Você está contribuindo para que as coisas massas continuem acontecendo. Porque tem obra mediúnica aí que faz acusação sérias a países sem prova. Faz acusação séria a países sem prova. E omissão também é complicada. Obra recente aí. Faz acusações graves, coloca na boca dos espíritos nobres acusações graves a determinado país sem prova.
mentirosas. E isso depõe contra a doutrina espírita como um todo, toda a coletividade. Então, amigos, estudar a doutrina espírita é fácil? Não. Dói. Mas nosso compromisso sempre aqui, estudando Apocalipse, é com a codificação. Se nós estamos errando, a nossa intenção é acertar. Pois é, mas Se nós estamos errando de forma inconsciente, com o propósito de acertar. Pois é, mas tipo assim, Certo? você tem que ter coragem para defender o bem também. É Por claro. exemplo, tá lá por exemplo, no serviço. Aí você precisa ser testemunha de assédio moral, Sim. abuso de poder e mentira o tempo inteiro. Então você é uma testemunha para que aquilo, tipo assim, como é que é o terminal do bem? Sim, a situação terminal do Terminal mundo. do bem. Aí eu fico Do calada, mal. eu tô vendo o outro sendo massacrado lá todo dia, entendeu? Então eu tenho que, aí eu falo assim, não, você arruma confusão? Não, você não arruma confusão. Aí a pessoa já manipulou a situação toda, que quem é ruim e quem não vale nada é você que fala a verdade. Entendeu? Então, aí o bem fica lá caladinho e o mal vai propagando. Tem um momento que você tem que... mas Sim. tem um momento que você Sim. tem que fazer sacrifício para que o bem impere. Claro. Senão, o que Jesus fez? Foi esse, o cordeiro foi imolado. Aí, nas devidas proporções, você tem que fazer isso. Você imolado Porque também. senão o outro fica comprando. Mas a paz Fica não tem comprando. preço. Que Jesus nos abençoe e semana que vem estejamos de volta.